O Espírito Santo vai deixar essa terra quando a igreja subir? Então nós iremos responder a essa pergunta que nos foi feita esses dias. O Espírito Santo será tirado desta terra juntamente com a igreja, ou seja, no período da grande tribulação ele não vai agir? Então vamos responder à luz da Bíblia. Primeiro, vamos analisar o primeiro texto, que é o texto que gera essa dúvida na cabeça das pessoas. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 7. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe conosco. Diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Então, no mundo, já opera esse poder do mal, esse mistério da injustiça. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. João, escrevendo as suas cartas, ele diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Então já existe essa força maligna que já opera no mundo. O texto diz mais: somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então essa frase que encerra esse versículo aqui é que tem gerado essa polêmica. Quem é que resiste? Quem é que é tirado deste mundo? Então nós iremos deixar para o finalzinho esta parte aqui, certo? Então vamos lá. Devemos analisar que o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da triunidade. E o Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Mesmo que você diga, não, o Espírito Santo subiu. Bem, então ele não é Deus? Porque se o Espírito Santo é Deus, ele está em cima, ele está embaixo, ele está em todos os lugares. Para isso, vamos ler aqui em Salmo, capítulo 139, o número 139, versículo 7 e versículo 8, que diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu estás também. Então o Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Essa é a primeira análise que nós fazemos. O Espírito Santo é Deus e ele não vai sair da terra no período do arrebatamento. Mas o que irá acontecer nesse período? Bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui direitinho, capítulo 13, diz assim, versículo 8 até o versículo 10, diz assim: a caridade nunca falha, ou seja, o amor, que é um fruto do Espírito. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, profecia é dom, serão aniquiladas. Havendo línguas, que é dom, também cessarão. Havendo ciência, que é dom, a palavra da ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, os dons espirituais, que são em partes, eles irão cessar quando a igreja for arrebatada. Não esqueça disso, certo? O que vai acontecer no arrebatamento? Cessarão os dons espirituais. Olha o que diz o versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, certo? Então os dons espirituais, eles cessarão quando a igreja subir. É isso que vai acontecer quando se trata do Espírito Santo, certo? Pastor Hélio, então o senhor quer dizer que o Espírito Santo vai agir no período da grande tribulação? Vai convencer no período da grande tribulação? Sim, é exatamente isso. Para isso eu tenho também como base dois textos. Vamos para João, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo. Ele vai convencer também do juízo. Certo? Se você ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, Apocalipse 3:10, Romanos 5:9, Mateus 3:7, você vai ver que existe um juízo divino, que existe uma ira futura, que existe um castigo de Deus sobre os homens que vai acontecer, que é chamado a grande tribulação, certo? A grande tribulação. Porque guardaste a palavra da minha paciência
eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir no mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Certo? Então, eu creio plenamente pela Bíblia que o Espírito Santo vai continuar agindo aqui no período da grande tribulação. Mais um textozinho aí para a gente finalizar aqui esta parte e voltar lá para o texto que nós lemos no início. Zacarias capítulo 12, versículo 10 diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então esse texto profético irá se cumprir no período da grande tribulação. 3 anos e meio de paz, acordo firmado com o anticristo, judeus e anticristo com acordo firmado. E aí Jesus derrama o seu espírito sobre os judeus, e os judeus despertam para a graça de Deus, porque aqui o texto diz que ele vai derramar um espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram. Quando Cristo derramar esse espírito de graça e de súplica sobre os judeus, eles irão invocar o nome do Senhor. Aí vai se cumprir o texto de Romanos 10, que diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Israel, naquele momento, quebra a aliança com o anticristo, porque o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Aí começa o período maior, com a maior proporção, que é a grande tribulação que há de vir sobre os homens, sobre todos os seres humanos. Bem, vamos voltar para o texto de 1 aos Tessalonicenses aqui, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz aqui. Diz o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera, ou seja, já falei isso aqui, ele está no mundo, ele está operando no mundo, o poder maligno está operando no mundo. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Prezado, quem é que está no mundo preservando? Quem é? É a igreja. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A igreja preserva e a igreja ilumina esse mundo. O mundo andava em trevas e viu grande luz, ou seja, a luz do evangelho brilhou. E quando esta igreja sair desta terra, aí vai acontecer o quê? Vai acontecer a podridão espiritual, ou seja, o poder maligno, a mistura de religiões, a depravação moral, os valores serão deturpados, os valores espirituais serão invertidos, então tudo vai mudar no período da grande tribulação. Por quê? Porque a igreja já subiu. Então, nesse período, o Espírito Santo vai agir através da mensagem do Evangelho que será pregada. Agora, pregada por quem? Isso pode ser um tema para outro vídeo que eu não irei tratar neste vídeo. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: o Espírito Santo continuará na terra, agindo, convencendo e derramando a sua graça sobre os judeus. O Espírito Santo é Deus. Então essa era a resposta que eu queria dar através deste vídeo, respondendo a pergunta se o Espírito Santo vai estar na terra ou se ele vai subir com a igreja, ok? Que Deus te abençoe e ilumine os teus caminhos para você compreender melhor a palavra de Deus. Um grande abraço e fique com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?